Você sabe o que é um funil de recrutamento? Eu sou o Evandro aqui da RH Gestor e fica aqui comigo que neste vídeo eu vou te explicar. O funil de recrutamento é um processo utilizado por organizações com o objetivo de atrair e selecionar candidatos para uma vaga de emprego. Ele pode trazer diversos benefícios para as contratações do seu negócio. Isso porque, como o próprio nome indica, o funil traz uma seleção dos candidatos que mais aproximam da proposta da vaga. Sendo assim, o funil funciona por etapas, e cada uma dessas etapas possui filtros que selecionam os candidatos que irão prosseguir para a próxima etapa, de forma que a quantidade de candidatos diminua gradualmente à medida que avançam no funil. Agora que sabemos o que é um funil de recrutamento, vamos entender melhor quais são essas etapas? Tudo começa com o planejamento. Esse é o momento em que a empresa estabelece e define quais são as necessidades da contratação. A partir disso, o planejamento busca definir o que é exigido em cada vaga, além de quais são as habilidades e os requisitos esperados de um candidato. Em seguida, é essencial estabelecer um plano de recrutamento. Após planejar a vaga, vamos então às 4 etapas do funil. Primeira etapa, atração de candidatos. Uma estratégia bem estabelecida deve se voltar principalmente para a divulgação da vaga. Os canais em que esta vaga será vinculada farão muita diferença nas candidaturas. E os meios mais comuns de divulgação são sites de emprego, anúncios em jornais e as redes sociais, principalmente o LinkedIn. Segunda etapa, conversão. Ela consiste em uma avaliação com a finalidade de entender se os candidatos atendem aos requisitos básicos da vaga. Nessa etapa, ocorre uma análise básica dos currículos para conhecer as habilidades e as experiências do candidato, o que também possibilita a eliminação de currículos não compatíveis com os requisitos. Terceira etapa, entrevista. Após analisar os currículos, começa o agendamento de entrevistas para conhecer melhor os candidatos que possuem pré-requisitos compatíveis com a vaga. Nesta etapa, também podem ser aplicados testes técnicos ou avaliações para entender melhor o nível de experiência, em alguns conhecimentos específicos, dependendo do cargo. Etapa de número 4, contratação. Essa é a última etapa e consiste na oferta do emprego ao candidato escolhido, o que inclui a negociação do salário, benefícios, entre outros. Quando a oferta for aceita, são realizados os últimos ajustes e as burocracias relacionadas à contratação. É importante ressaltar que, embora tenhamos dividido esse processo em 4 etapas, elas podem variar de empresa para empresa, porém, sempre seguindo o mesmo objetivo: encontrar o candidato qualificado para a vaga. Conhecendo as etapas do funil, vamos falar sobre os seus benefícios? Os benefícios do funil de recrutamento começam por um ponto muito importante: a economia de tempo. Isso se deve principalmente ao fato de que ele permite que a empresa concentre os seus esforços nos candidatos mais qualificados para a vaga, o que faz com que a equipe de recrutamento não perca tempo avaliando os candidatos que não tenham compatibilidade. Outro benefício proporcionado pelo funil é a redução de custos. Sabemos que um processo de RS exige muitos recursos, como os anúncios das vagas em canais de comunicação e o tempo envolvido no processo. Quando o funil de recrutamento entra em ação, o tempo e os recursos antes destinados a avaliarem muitos candidatos agora podem ser direcionados para outras demandas do setor. A melhoria da qualidade da contratação também é um benefício notável, pois com um funil de recrutamento eficiente, a empresa consegue atender de forma mais atenciosa os candidatos que são mais compatíveis com a vaga. Isso, consequentemente, gera uma taxa de acerto nas contratações. Seguindo nessa mesma linha de qualidade das contratações, temos também o benefício do alinhamento do candidato com a cultura da empresa, pois além da empresa conseguir avaliar as experiências profissionais do candidato e quais são as suas habilidades, também permite entender qual é a sua adequação à cultura e aos valores da empresa, o que contribui para a construção de uma equipe alinhada. Outros benefícios são a retenção de talentos e a diminuição da taxa de turnover, ou seja, a rotatividade dos colaboradores da empresa. Isso se dá principalmente pelo fato do funil possibilitar a contratação de candidatos alinhados à cultura organizacional. E por fim, temos a melhoria da imagem da empresa no mercado de trabalho, já que os candidatos que são bem recebidos e bem tratados durante o processo seletivo tendem a ter uma visão positiva da empresa, o que pode vir a atrair melhores talentos, além de contribuir com a construção do employer branding,
ou marca empregadora. Após entender tudo sobre o funil de recrutamento, surge uma dúvida: mas como eu faço para ter um funil de recrutamento eficiente no meu processo seletivo? Pensando nisso, nós separamos algumas dicas. Dica número 1: comece pelo planejamento. Uma vaga precisa de requisitos pré-definidos e de um planejamento de divulgação. Para começar a montar o seu funil de recrutamento eficiente, defina claramente quais são os requisitos e as habilidades necessárias. Além disso, estabeleça os critérios de avaliação para cada uma das etapas do funil e se atente na descrição do cargo. Ela deve ser atrativa e deve conter responsabilidades, habilidades, benefícios da vaga. Isso irá contribuir muito na atração dos candidatos que estejam mais alinhados com o que você está procurando e também ajuda a evitar inscrições de candidatos que não tenham compatibilidade com a mesma. Em segundo, trabalhe a atração de candidatos qualificados em uma triagem de currículos eficiente. Após planejar a sua vaga, se preocupe em atrair os candidatos qualificados para ela. Isso pode ser feito antes da divulgação em canais confiáveis como sites de vagas e as próprias redes sociais da empresa. Para que uma triagem de currículos seja realmente eficiente, estabeleça critérios bem definidos que possibilitem uma avaliação rápida dos currículos que forem recebidos. E por fim, estruture as entrevistas e avalie as habilidades. As entrevistas são uma etapa indispensável do processo seletivo. Sendo assim, se preocupe em estruturá-las focando nos aspectos que são relevantes para a vaga. Para isso, você pode se preparar um roteiro de entrevista com perguntas que permitam avaliar as habilidades técnicas e comportamentais do candidato. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal sobre o roteiro de entrevistas. Que tal conferir? Dependendo da vaga, inclua as avaliações de habilidades específicas ou testes práticos. Isso ajudará a verificar as competências técnicas dos candidatos de forma objetiva. Lembre-se também de manter uma comunicação clara com os candidatos ao longo de todo o processo. Por fim, com o RH Gestor, você aumenta a qualidade de perfil das suas contratações através do nosso funil de recrutamento, além de reduzir o turnover e aumentar a retenção de talentos. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no nosso canal e acesse rhgestor.com.br para conferir a mais conteúdos como este. Até a próxima!